Se não conhecermos nosso adversário e a nós mesmos, enfrentaremos desafios em todas as batalhas da vida, como ensina a obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra. A tendência natural da maioria dos seres vivos é entrar em confrontos, derrotar oponentes e dominar situações. Nos seres humanos, isso se manifesta em cenários como a guerra, o mundo dos negócios, o campo de futebol, os videogames, as festas noturnas e até mesmo no YouTube. É provável que, quando não estamos engajados em um embate com nosso ambiente, estamos travando uma batalha interna conosco mesmos. Sun Tzu, autor deste antigo texto militar chinês composto por 13 capítulos, dedica-se a explorar os aspectos estratégicos e táticos da guerra. A Arte da Guerra oferece uma visão minuciosa de como devemos nos portar em um campo de batalha e, o que é mais importante, como conquistar a vitória. O que torna um exército poderoso? Qual é a abordagem correta para lidar com o inimigo, especialmente em terreno desfavorável? Como usar espiões para obter informações ou disseminar desinformação? Além dos conselhos específicos sobre combate, o livro abrange também profundas questões filosóficas. Sun Tzu argumenta que a guerra não deve ser encarada de maneira leviana e que a forma mais elevada de guerra é vencer o inimigo sem recorrer ao combate direto. Ele enfatiza o uso da inteligência em vez da força bruta, ensinando como triunfar de forma astuta. A beleza de A Arte da Guerra reside no fato de que sua sabedoria pode ser aplicada às nossas vidas modernas. Mesmo em tempos de paz, quando não enfrentamos derramamento de sangue, podemos usar seus ensinamentos no trabalho, no esporte e em conflitos cotidianos. Este vídeo explora a sabedoria contida na obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra. Sun Tzu, também conhecido como Mestre Sun, foi um estrategista militar e filósofo que viveu há cerca de 2.500 anos. Tradicionalmente, é apontado como o autor de A Arte da Guerra. Embora alguns estudiosos chineses tenham dúvidas sobre sua existência e acreditem que o livro seja uma compilação de obras de diferentes autores, acredita-se que Sun Tzu tenha vivido na época da dinastia Zhou, ao mesmo tempo que sábios como Lao Tzu e Confúcio. Seu local de nascimento é motivo de debate, com algumas fontes afirmando que ele nasceu no estado de Qi, enquanto outros afirmam que foi no estado de Wu. No entanto, as fontes mais antigas concordam que ele foi um general e estrategista que serviu ao rei de Wu. Ao longo dos séculos, o trabalho de Sun Tzu inspirou inúmeras pessoas, tanto dentro como fora das forças armadas. O general vietnamita Von Nguyen Giap, por exemplo, usou táticas descritas em A Arte da Guerra para derrotar os franceses na Batalha de Dien Bien Phu, e o técnico de futebol brasileiro Luiz Felipe Scolari usou esse antigo guia estratégico para vencer a Copa do Mundo de 2002. A estratégia militar da Arte da Guerra ressalta a importância de uma preparação meticulosa, baseada na filosofia de que a vitória e a derrota são determinadas antes mesmo de o conflito começar. Isso implica que, com suficiente conhecimento e cálculos aprofundados, é possível estimar as probabilidades de sucesso em uma batalha, identificar qual lado é mais forte e quem tem maior chance de vencer é crucial, e isso exige uma pesquisa minuciosa. Em situações em que a obtenção de informações é crucial, a contratação de espiões é uma opção necessária. É imperativo conhecer o inimigo e ser realista em relação às próprias forças e fraquezas. A criação de um exército eficaz depende da compreensão de cada tipo de soldado e do tratamento adequado a cada um. A autoconsciência desempenha um papel fundamental, pois quando nos conhecemos bem, sabemos quais desafios podemos superar e quais devemos evitar. Muitas vezes, é mais sábio evitar conflitos se isso significar evitar grandes perdas. Sun Tzu argumenta que a maior vitória é derrotar o inimigo sem travar uma batalha direta, embora essa não seja sempre uma opção viável. Portanto, na vida, é essencial escolher com cuidado as batalhas que vale a pena travar, discernindo aquelas que são um desperdício de energia e recursos. Além disso, as batalhas escolhidas devem ser conduzidas com a máxima eficiência, uma vez que a capacidade de um exército é limitada. Mesmo o maior exército pode ficar sem equipamento, combustível, veículos militares e, claro, sem os soldados que os operam.
Guerras prolongadas podem ser devastadoras para um país e seus recursos, levando ao esgotamento daqueles que participam. Assim, a estratégia mais eficaz é atacar rapidamente com o mínimo uso de recursos. Destruir desnecessariamente as cidades e os recursos do inimigo não é aconselhável, uma vez que esses ativos podem ser aproveitados. Não matar os soldados inimigos se eles puderem se unir às nossas fileiras reflete a influência taoísta no pensamento de Sun Tzu. A passagem citada destaca que, na guerra, é preferível tomar um estado, um exército ou uma cidade intactos, em vez de destruí-los. A excelência não está em vencer todas as batalhas, mas em derrotar o inimigo sem a necessidade de combate constante. A estratégia ofensiva a si mesmo é a mais elevada, seguida pela estratégia de atacar alianças, exércitos e, por último, cidades. O cerco é uma medida extrema. Sun Tzu também enfatiza que a vitória na guerra depende de medição, estimativa, cálculo e comparação. Se a vitória for garantida, a luta é justificada, mas se a derrota for inevitável, a batalha deve ser evitada. Quando decidimos lutar, devemos ter o conhecimento necessário para determinar as estratégias corretas que levarão à vitória. Por exemplo, quando superamos em número o inimigo, cercá-lo é uma estratégia eficaz. No entanto, quando estamos em desvantagem numérica, a ocultação e a guerra de guerrilha são táticas mais apropriadas, como exemplificado pelos Talibã no Afeganistão. A habilidade de enganar desempenha um papel crucial na vitória inteligente, como Sun Tzu destaca. Ele menciona que sempre que possível devemos simular fraqueza, enviar tropas que pareçam distantes quando estão próximas e vice-versa. A habilidade de enganar pode ser uma ferramenta poderosa na guerra. Por fim, Sun Tzu enfatiza a necessidade de se adaptar às circunstâncias em constante mudança, assim como a água se ajusta ao terreno. A guerra não possui uma forma fixa, e o inimigo, as condições naturais e o terreno estão em constante evolução. Portanto, a flexibilidade e a adaptação são essenciais para o sucesso na guerra. Talvez se recordem do ministro da Informação iraquiano, Mohammed Said al-Sarraf, tentando manter as aparências, assegurando ao público que tudo estava bem e que suas forças venciam. Ele poderia muito bem ter estado a estudar a arte da guerra. Infelizmente para ele, suas tentativas de enganar o inimigo não foram particularmente persuasivas. Eles não estão perto de Bagdá. Não acreditem neles. Na guerra é vital adaptar-se às novas circunstâncias, assim como a água. A guerra não tem uma forma constante, visto que o inimigo e as condições naturais, como o clima e o terreno, estão sempre em mutação. Sun Tzu nos encoraja a alcançar a vitória, adaptando-nos às mudanças nas circunstâncias do inimigo enquanto permanecemos flexíveis. Isso significa observar atentamente o inimigo e evitar nos expor a ele, de modo a aproveitar as mudanças em seu favor. Por exemplo, Sun Tzu nos instrui a evitar enfrentar oponentes afiados, optando por atacar aqueles que são menos preparados e presos ao passado. Devemos também observar os padrões para determinar a força do inimigo. Conforme ele diz, a defesa implica a escassez, o ataque implica a abundância. Também nos aconselha a garantir nossa própria invulnerabilidade enquanto exploramos as vulnerabilidades do inimigo. Essencialmente, essa é a estratégia principal no jogo de squash: concentrar-se em jogar bem, aguardando que o oponente cometa um erro e então tirar vantagem disso. A arte da guerra apresenta diversas situações e como agir diante delas, levando em consideração diferentes tipos de terreno. Por exemplo, Sun Tzu nos instrui a ocupar terrenos elevados estratégicos e a sempre lutar em declive. Quando o inimigo cruza um rio em nossa direção, a tática é não enfrentá-lo no meio do caminho, mas permitir que metade de suas tropas o atravesse antes de atacarmos. Sun Tzu identifica 9 tipos de campos de batalha, cada um exigindo abordagens diferentes. Por exemplo, quando ambos os lados têm uma vantagem estratégica, é chamado de terreno estratégico. Para uma empresa, isso pode se traduzir em um local específico em uma cidade. E para um exército pode ser uma elevação tática. No entanto, também existe o campo da morte, onde a única saída é lutar. Um exemplo disso é a Batalha de Morannon, em O Senhor dos Anéis, que representou a batalha final contra Sauron. Sun Tzu nos ensina a importância de encontrar equilíbrio e paz interior ao entrar na guerra.
Não devemos ser excessivamente audaciosos, mas também não devemos cair na covardia. É perigoso permitir que o temperamento nos leve facilmente ao combate, pois é fácil atrair pessoas de temperamento acalorado para batalhas sem sentido e exaustivas, muitas vezes desnecessárias. Além disso, um líder deve ser compassivo em relação a seus soldados e tratá-los humanamente, mas também não pode se preocupar excessivamente, o que pode levar a problemas. Conforme Sun Tzu cita, há 5 armadilhas para um líder: imprudência, que leva à destruição; covardia, que conduz à captura; temperamento explosivo, que o torna suscetível a provocações; delicadeza excessiva, que pode levá-lo à vergonha; e excessiva preocupação com seus homens, o que acarreta problemas. Esta é uma lição crucial para YouTubers, pois ser constantemente provocado por comentários ofensivos e trolls da internet apenas resultará em batalhas cansativas e sem sentido. A arte da guerra nos intenciona a escolher e vencer nossas batalhas com inteligência. Em vez de depender da força bruta, Sun Tzu nos aconselha a medir e calcular, a conhecer nossos inimigos e a nós mesmos, a fim de alcançarmos a vitória antes mesmo de darmos o primeiro passo. Devemos ser mais astutos que nossos oponentes, enganá-los e manipulá-los, utilizando qualquer situação a nosso favor. Simultaneamente, nos exorta a vencer sem lutar e a minimizar o sofrimento sempre que possível. Se pudermos derrotar o inimigo sem derramamento de sangue, liderando com sabedoria e compaixão, mantendo a disciplina e adaptando-nos às mudanças na natureza, a guerra se transforma, de fato, em uma forma de arte. Agradecemos por terem assistido até o final do vídeo. Se você encontrou valor neste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se para mais explorações filosóficas.